Olá para você que acompanha com a gente aqui mais uma edição do C-Level Entrevista, que é o videocast da Folha de São Paulo, onde a gente ouve autoridades, os principais nomes da política, da economia, para conversar com a gente sobre os temas mais importantes que estão rolando nesse momento no país. Do meu lado hoje está de volta das férias, finalmente, parece que não acabava, parecia férias do judiciário de 60 dias, mas não é, ou é, 2 Bi? semanas, 15 dias. 2 semanas. E foi bom? Foi Curtiu bom. bastante? Foi bom. É? Viajou ou não? Viajei. Viajou para onde? Viajei para Minas Gerais e também para São Paulo. Muito bom. Muito bem. A Adriana fica fora 2 semanas, parecem 2 meses, mas está de volta. E hoje, para um bate-papo muito bacana, importante que a gente vai ter com o Fábio Rua. Bem-vindo, Fábio, que é o vice-presidente da GM América Latina. Muito bem, vamos falar bastante aqui de assuntos importantes, de investimentos, de modelos, de carros, de novidades, fábrica, de concorrência, que está bem forte, bastante. Então, Fábio, eu vou abrir. Te agradeço por estar com a gente aqui, por poder fazer esse bate-papo. Obrigado a vocês, é um grande prazer, estou à disposição. Maravilha. Bom, vamos falar um pouquinho, acho que é um assunto que mexe com a vida de todo mundo, que é a tal da eletrificação dos carros, né? A gente está num país que usa há muito tempo o carro flex, o modelo de etanol, de gasolina, e a eletrificação, o carro elétrico, ele veio, parece que está vindo agora, finalmente está vindo com força. Eu queria entender um pouquinho na leitura de vocês, da GM, e também para o mercado. A gente está no início desse processo, a gente está entrando numa fase de amadurecimento. Como é que você vê dentro da realidade da GM e do setor como um todo? O mercado brasileiro é um mercado bastante sui generis, se você comparar a multiplicidade de tecnologias que hoje estão disponível dos nossos clientes, que atende a todos os gostos, a todas as oportunidades que eles têm de utilizar essas tecnologias para o seu ir e vir. A gente tem o etanol, como você bem mencionou, né? O flex desde a década de 90 em escala. A gente tem diesel, tem gasolina, tem híbrido de várias tecnologias, né? Tem o híbrido leve, tem o híbrido clássico, o híbrido plug-in e o 100% elétrico. Aí você me pergunta, o 100% elétrico é o fim da linha? Talvez seja. Tem o hidrogênio, que a gente vinha falando, né, nos bastidores. Tem outras tecnologias que ao longo do tempo vão tentando se provar viáveis, mas que inquestionavelmente, com a visão que a gente tem hoje, o elétrico diria que traz aí todos os atributos necessários para que, né, o nosso cliente tenha, ou os clientes, né, dos veículos, de certa forma, tenham autonomia, tenham segurança, cada vez mais design, cada vez mais conectividade. Então eu percebo que o mundo caminha para o elétrico. O Brasil tem uma vantagem bastante importante, que é o etanol. Então nessa eletrificação, o híbrido flex e o híbrido a etanol, eles fazem sentido também, e a gente está vendo nas vendas, né, de fato eles estão fazendo sucesso e obrigam as montadoras a investirem também nessas tecnologias. Aí que eu pergunto, qual o papel do etanol nos modelos da GM, né? E se a transição energética, como você acabou de falar, ela tende no futuro a ir só para os elétricos, né? A GM foi, se não a Direto para os primeira... elétricos, né? A GM foi, se não a primeira, das primeiras montadoras a colocar um carro flex em escala no mercado, finalzinho da década de 90, e assim segue, né, ao longo desse período. Temos uma perspectiva muito grande e uma atenção especial ao Brasil em relação a isso, por isso anunciamos que a GM fará já agora, esse ano ainda vamos anunciar, os primeiros motores híbridos flex da GM no mundo serão feitos no Brasil. Então isso mostra claramente o diferencial, né, que o Brasil tem em relação a essa tecnologia, que já é adotada, né, em grande escala, e as perspectivas que vêm pela frente. O final, de novo, assim, né, a gente vai chegar a 100% elétrico? No passado, a gente tinha a visão de que sim. Hoje, eu já digo que até o final dessa década, e aí 1 ano e meio, 2 anos, pouco tempo, a gente deve ter boa parte, se não a totalidade do nosso portfólio com algum tipo de eletrificação. Então, só para quem acompanha a gente, para entender também, quando você fala o híbrido flex, a gente está falando então dele do etanol, da gasolina e também movido a bateria, né, a energia. Exatamente. 3 formas de combustíveis aí, digamos, para poder... eu queria entender um pouquinho da migração. A gente tem modelo hoje que funciona só com etanol e bateria? Nós lançamos recentemente um modelo que funciona só com etanol. É um carro a combustão, 100% etanol.
A gente lançou até em função do fato de que hoje o governo está incentivando, né, as tecnologias cada vez mais descarbonizadas, e o etanol é um dos combustíveis que menos polui e que tem uma eficiência energética boa. Então, temos um veículo 100% a etanol. No híbrido, a tendência é que ele saia flex, e a depender até da competitividade do etanol. Tem lugares em que o etanol é mais barato do que a gasolina no Brasil, mas não são todos. Isso pode ser estudado. Uhum. Eu queria saber qual o principal obstáculo que você vê para a expansão dos carros elétricos no Brasil, se é a recarga, é o preço, é a escala. Eu diria que não existem elementos que dificultem a expansão. Mas a gente está falando de uma tecnologia nova, que 3 anos atrás praticamente não existia no Brasil. Então a infraestrutura de recarga passa a ser um desafio, mas cada vez menor, porque esses carros têm cada vez mais autonomia. Então, com uma carga, você consegue ir do ponto A ao ponto B, né, com total segurança e cada vez mais longe. Esse ponto B passa a ser cada vez mais longe. A infraestrutura de recarga está crescendo. Você tem empresas investindo nesse modelo de negócio, montadoras e empresas que resolveram entrar nesse negócio. Você tem consumidores cada vez mais ávidos por essa mudança, que não é só o motor, como eu estava dizendo no começo dessa conversa, né? O carro é completamente diferente, a experiência de direção é diferente, o design é diferente. E a acessibilidade só aumenta. Então, 3 anos atrás, um carro elétrico era carro, vou chamar aqui de premium. Hoje você já tem carros elétricos, nós temos no portfólio, boa parte das montadoras também tem, carros elétricos mais acessíveis. Inclusive nesses programas de governo, de carro sustentável, e agora o Move Aplicativos e Táxis, que foi um carro que é um programa que tem incentivado a compra. Lançado recentemente agora pelo governo. Recentemente, existem carros 100% elétricos sendo oferecidos a preços de carros de entrada. Você comenta, acho que é um assunto que todo mundo sente, claro, direto no bolso, o preço do carro. Eu fui dar uma olhada no preço médio, né, do carro no Brasil, carro zero, né? E eu te confesso, eu fiquei assustado. O preço que os estudos mostram, os estudos do setor de automóveis, falando em uma média de R$150 mil a 170, o preço médio de um carro. E a gente tem uns juros por ano no Brasil de um financiamento, quem não pode comprar um carro à vista, que a maioria da população vai financiar de 25%, 28% ao mês. Ficou caro o financiamento, né? Anos atrás, coisa de 20 anos talvez atrás, acredito eu, me corrija se não, a minha sensação, pelo menos olhando, é que era um pouco mais fácil para a população conseguir comprar um carro zero. O carro zero tá caro. Ou você acha que não? Queria entender a tua visão. E por quê? O carro zero está caro, o carro zero está muito caro. O setor automotivo é o setor, se não o mais, dos mais tributados do Brasil. A gente tem uma média de carga tributária incidindo sobre um produto final, um veículo, que chega a 46%. Quer dizer, 46% de um carro, preço quando do carro sai, é imposto. É imposto. É isso. Você tem as margens cada vez diminuindo mais, porque você tem uma competição que está entrando no Brasil de uma forma bastante intensa, o que obriga a gente a diminuir os preços dos carros, diminuir as margens. Temos uma taxa de juros que ainda está bastante elevada, o que dificulta a compra do carro, né, financiado, e os que financiam no final da linha vão pagar muito mais caro do que o preço de tabela. Então são desafios que precisam ser endereçados. Eu acredito que a competitividade do setor automotivo ela é limitada, porque você não tem muito para onde ir, as margens, como disse, são apertadas. Então, se a gente não tratar a questão da carga tributária, não tratar a questão da taxa de juros, os carros continuarão sendo muito caros. Eu queria que você pudesse traçar um perfil aqui daqui a 5 anos, como é que você vê o portfólio da GM no Brasil? 5 anos, certamente um portfólio praticamente todo eletrificado. Vou colocar aqui uma porcentagem estimada aqui, eu vou dizer talvez 20% de carros 100% elétricos, 60% de carros híbridos ou 70% de carros híbridos e um resquício aí, 10% de carros a combustão. Porque o brasileiro, ele parece que, como a gente tem o etanol, ele gosta do híbrido, né? Prefere o híbrido. Como é que você vê? Híbrido... É cultural também, nosso? A cultura muda muito rápido e a gente vê isso, né, com essa adoção intensa dos carros eletrificados. Eu não diria que o híbrido é cultural, mas o híbrido é uma tecnologia de transição segura.
Então, em função dessa questão das estações de recarga ainda limitadas, né, em Ainda é território limitada, né, nacional, Fábio? é limitada, mas se você me pergunta, eu moro em Brasília, Certo. eu tenho um carro 100% elétrico. Eu não tenho a menor preocupação com o carregamento desse carro. Eu posso ir para a Chapada dos Veadeiros, eu posso ir para Goiânia, eu posso ir para Pirenópolis com esse carro e não vou ter problema de recarga. Quanto tempo é a carga dele para total e qual é a autonomia? Esse que eu dirijo, a autonomia do Inmetro é 481 quilômetros, mas ele faz facilmente 550, 570 quilômetros num nível de direção sem grandes aventuras. E para ter uma carga, para fazer essa distância toda, quanto tempo de carga? Depende do tipo do carregador, você pode fazer carga, 80% dessa carga num carregador rápido em 20 minutos, ou num carregador médio em 2 horas e meia, num carregador lento em 5 horas. Isso tá, como é que está o desenvolvimento disso? Eu recentemente ouvi uma notícia interessante que foi anunciado por uma concorrente de vocês, a BYD, na China, pelo CEO deles, que estava lançando um carregamento de bateria do 0 a 100 em 5 minutos. Em 5 minutos. É o tempo de você ir, parar para carregar, toma um cafezinho, paga teu café, volta, ele carregou. É praticamente o tempo de você encher um tanque de combustível, né? É uma coisa muito parecida. Inclusive, quando isso foi anunciado, derrubou valor de ações para tudo quanto é lado quando isso saiu. A gente caminha para algo parecido aqui no Brasil? Como é que tá? Os postos de gasolina tradicionais que a gente vê hoje vão ter bombas de energia para abastecer os carros nessa velocidade que você sugere. É óbvio que não é a tecnologia apenas, né, que vai estar à disposição. Você tem que redimensionar a carga da rede para que muito mais energia entre na bomba de energia para você conseguir abastecer em 5 minutos. Mas isso é viável, é possível. Ao longo do tempo, eu diria que pouco tempo, a gente vai ter isso como corrente. A população em geral que não é especialista em automóveis, ela tem, eu pelo menos converso aí na rua, ela tem muita insegurança com a tecnologia da bateria, né? Como que enfrentar que eu chamo de insegurança com o futuro dessa tecnologia, né? Eu respeitosamente discordo. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão confiando nas tecnologias. A questão da bateria está muito mais na dúvida em relação à reciclagem dela no final da vida do que a qualidade. É uma das questionamentos que eu ouço, né? Quando eu entro num carro, que alguém que já comprou. Insegurança, ela está ligada à falta de informação. Então, quanto mais a gente informa, quanto mais a gente leva fatos e dados, a gente forja a cultura. E eu diria que talvez faça-se pouco isso no Brasil. Precisamos fazer mais e que bom ter a oportunidade de contribuir para esse debate. A média de garantia ilimitada de uma bateria de carro elétrico, ela é de 8 a 10 anos. Mas a vida útil de uma bateria é estimada, porque isso é uma tecnologia nova, nem chegou lá. Sim. É de 20 a 25 anos. E ao longo do tempo, ela vai, diferente do celular, que em um ano ele já vai perdendo, né, o armazenamento da carga. Sim. A bateria começa a perder a sua capacidade de carregar 100% depois do 15º, depois do 16º Isso já sabemos, então. Sabemos. Hoje, a bateria como está hoje, aí, diferentes tecnologias, mas de forma geral, ela tem aí dos seus componentes 90% a 95% de reciclabilidade. Ou seja, se eu desmonto a bateria hoje, eu reciclo de 90% a 95% dos componentes. Imagina, no final da vida útil dessas baterias, mas ainda é caro, ainda é complexo. Final da vida útil, daqui 15 anos, né, como vai ser simples, como vai ser corrente você dar um destino sustentável para essa bateria que hoje causa uma certa dúvida em relação ao final dela. Sim. Então vai ser muito rápido. Isso não me preocupa. Pelo contrário, né, as tecnologias estão avançando, as políticas públicas estão avançando para estimular as empresas a fazerem esse trabalho de reciclagem e ter cada vez mais reciclabilidade nos componentes dos carros. Vocês anunciaram um investimento de 3,5 bilhões, né? A mais aqui no Brasil, somando aí 10,5 bilhões, 10,5. Por que esse investimento adicional? Como é que vocês veem o mercado brasileiro e, claro, a concorrência de outras marcas? A GM está no Brasil há 101 anos.
é a empresa mais longeva do setor automotivo em atividade ininterrupta no Brasil. Somos, historicamente, os maiores investidores do setor automotivo da história. Somos agora no ciclo a gente anuncia investimentos por ciclo. A gente anunciou o investimento de 24 a 28, 10,5 bilhões. A gente está posicionado entre os 2 maiores investidores da indústria automotiva neste ciclo. A gente acredita no Brasil. A gente tem uma das maiores redes de concessionários, se não a maior, do país. Nós temos um portfólio bastante eclético do ponto de vista tecnológico. Para crescer, a gente precisa investir. Não tem outra alternativa para, inclusive, você falou de concorrência, né? Dos chineses, né? E vamos falar dos chineses, mas não tem outra alternativa da gente competir e manter a nossa presença no Brasil, no volume que ela está presente hoje, sem investir. Mas eu pergunto se teve alguma razão específica, o que motivou esse adicional? Essa ampliação nesse momento, né? Você falou meio de forma global. A gente já tinha anunciado, a gente tinha anunciado que esse investimento seria compartilhado em fases. Até buscando formas, né, de entender para onde ia o mercado. A gente, em 2024, anunciou 7 bilhões. E essa semana anunciamos mais 3,5 bilhões como a segunda fase deste mesmo ciclo. Então, a gente entendeu que a competição acelerou e nós precisamos acelerar na mesma direção e com mais intencionalidade na hibridização do nosso portfólio. Então, esse recurso... O que é essa intencionalidade? Acelerar a produção de veículos híbridos no Brasil. Para onde vai o dinheiro? Só para a gente entender um pouco melhor, em termos práticos. Fábrica nova, ampliação de fábrica, de linhas de fábrica, contratação de pessoal, para onde vai o grosso desse investimento que agora está sendo aumentado em 50%? Perfeito. Até por questão, né, da nossa estratégia, né, industrial e comercial, eu não vou dizer que produtos serão feitos, mas o que eu posso dizer é que esse investimento vai para São Paulo, estado de São Paulo, onde a gente tem 2 grandes fábricas, né, que precisam ser cada vez mais modernizadas, cada vez mais estruturadas para receber esse tipo de tecnologia. A gente está avançando na escala de produção desses veículos híbridos flex que a gente quer trazer e para que eles possam abastecer aí os nossos veículos, né, com essa nova tecnologia. Você tem, obviamente, investimento em maquinário, em tecnologia, em robôs, né? A indústria automotiva é uma indústria bastante robotizada. Visão de sustentabilidade importante, boa parte desse recurso também vai para isso. Hoje as nossas plantas são todas, né, abastecidas com energia renovável e cada vez mais, né, os nossos produtos são fabricados com peças com um índice de sustentabilidade crescente. Então é isso que você falou, André. Aceleração do nosso processo, né, de modernização das plantas. Tem produtos sendo desenvolvidos, sim, e que vão ser... Produtos são modelos novos de veículos que vêm aí. Modelos novos de veículos que vêm aí. Neste ano a gente deve ter, sei que tem cuidado com esses temas e tal, mas a gente tem modelos para ser lançado? Temos modelos, já anunciamos. Temos modelos para serem lançados, já lançamos alguns. A gente acabou de lançar o Sonic, que é um carro desenvolvido no Brasil, com 80% de conteúdo local, engenharia brasileira, fabricado na nossa planta de Gravataí, um sucesso de vendas. Anunciamos a chegada da Cadillac no Brasil, uma outra marca do grupo General Motors, que a partir aí do 4º trimestre do ano já começa a operar no país. Com qual carro-chefe? A gente tem 3 produtos que estão sendo lançados na Cadillac, 3 produtos 100% elétricos, um SUV pequeno, um SUV médio e um SUV grande. A ideia é a gente começar dessa forma, né, trazendo o que há de melhor e mais tecnológico no nosso portfólio e ao longo do tempo ampliando isso com outros produtos. E aí é o carro montado mesmo, né? A gente está falando de importação. Esse é importado. No caso da Cadillac é importação. Esse é importado. Né? Porque é um mercado de nicho, não é isso, Fábio? É uma coisa, né, menor. Bastante, né? É um mercado bastante São veículos de alto luxo. São veículos de alto luxo. Perfeito. Eu poderia fazer uma avaliação sobre a posição do Brasil, não só de investimentos, de mercado mesmo da empresa com o resto do mundo? O Brasil é o 3º maior mercado Chevrolet da GM no mundo. Cadillac é uma marca nova, portanto não figura, né, nesse ranking. Mas os 2 a gente primeiros, tem os Estados Unidos, os 2 Europa. primeiros e a Europa, o bloco Europa. O bloco,
E Brasil terceiro e não perde muito não. Tá sempre brigando aí entre segundo e terceiro. Falar um pouquinho de China, né? Assunto inevitável. O anúncio de vocês vem, desse aumento de investimento, ele vem em uma semana em que o governo, contrariando todo o setor de montadoras que já estão no Brasil há muito tempo, que é o caso da GM também, anuncia nova cota de quase 500 milhões de dólares para que peças, né, kits semi-montados de veículos possam chegar no Brasil sem cobrança, imposto zero de importação. Uma decisão que todo o setor sabe foi endereçada diretamente para o CEP da BYD, da chinesa, apesar da gente ter o quê? Mais de uma dúzia de marcas hoje da China que estão aqui dentro do mercado brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho como recebeu isso e o que representa essa avalanche de carros de invasão chinesa no Brasil que a gente está vendo nas ruas. André, eu tenho sido cada vez mais vocal em relação à importância da gente olhar a indústria brasileira como uma cadeia profunda, como uma indústria que emprega milhares de pessoas, que investe bilhões de dólares, que desenvolve pesquisa e desenvolvimento no Brasil. E só dessa forma a gente entende que a gente vai continuar crescendo e prosperando no país e representando uma boa parte do PIB industrial dessa nação. Então, a nossa surpresa ao receber essa notícia que você descreve, ela é a surpresa de todas as montadoras que investem, que acreditam e que têm compromisso real com o Brasil. Porque temos essa cadeia profunda, né? Eu acabei de falar do Sonic, que foi um veículo produzido no Brasil, com 80% de conteúdo local, com 43 fornecedores brasileiros em 7 estados brasileiros. Quando a gente faz uma montagem CKD ou SKD como a principal montagem de um modelo de negócio, a gente não tem fornecimento local, a gente gera muito pouco emprego, a gente paga muito pouco imposto. E isso, obviamente, é um contrassenso a uma política industrial que quer aprofundar a cadeia. Independentemente disso estar certo e errado, e eu me posiciono sim, assim, isso foi uma surpresa negativa para a indústria. Vocês foram surpreendidos mesmo ou já tinham essa sinalização? Fomos surpreendidos. A gente achou que... Nos bastidores, vocês já viam, já tinham... Eu entendo pressão política. Eu sei como é que essas decisões são construídas. E eu posso assegurar que o Ministério, que é o Ministério responsável por aplicar essa regra, ele não estava defendendo essa posição. Que é o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. Ele não estava defendendo que essa é posição. liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Exato. Ele, agora pelo ministro Márcio Elias Rosa. Sim, perfeito. Mas ele veio de outra... Obviamente, não vou citar nomes e nem criar aqui, né, o mapa da mina para vocês irem, né, lá na frente buscar explicações em função, né, de interesses que estão sendo defendidos lá. Mas o fato é que, ao invés da gente continuar reclamando, a gente precisa buscar uma forma de evitar que daqui a 6 meses um pedido como esse volte para a mesa da Camex, e quem decidiu isso foi a Camex, o colegiado de vários ministérios que toma esse tipo de decisão de política de comércio exterior. E a gente teve com o presidente Alckmin, a gente teve com o vice-presidente Alckmin na quarta-feira, levando uma proposta para evitar que isso volte a acontecer. E é uma proposta da General Motors que foi fundamentada num documento que foi entregue a ele, que é uma proposta que toma como base o modelo de industrialização mexicano. É base porque a proposta é aprimorada. O modelo de industrialização automotiva mexicano, ele sugere que a partir do momento que você tem etapas fabris específicas de produção, ou seja, que você mostra que você está adensando a cadeia, você tem condições de importar CKD, SKD ou produtos sem tarifa de importação, proporcional ao número do seu mercado, ao volume de mercado produzido. Então você produz 10 internamente. Você produz 10, você pode importar 1 como complemento de portfólio. Você vai ser estimulado, obviamente, a produzir localmente para poder importar. A proposta que a gente leva para o governo brasileiro, eu diria que ela é uma proposta aprimorada, porque a gente pede que essa tarifa de importação ela seja atrelada à produção individual da montadora. Ou seja, eu produzi 10, eu posso importar 1. Em sendo assim, você vai estimular as empresas a de fato produzirem. A buscarem mais internamente. E produção
quando eu chamo de produção, e é por isso que eu falei etapas Fabris, é diferente de CKD e SKD. CKD e SKD não é produção. Produção são essas etapas todas cumpridas, né? Toda a Sim. estrutura de fornecimento, né, sendo abastecida por parte de fornecedores brasileiros. Eu acho que, e só para esclarecer para quem acompanha a gente aqui também, nós sabemos que o movimento todo partiu muito do governo da Bahia, partiu da Casa Civil, do ministro Rui Costa, que é da Bahia. O próprio governador da Bahia, Jerônimo, esteve no Palácio do Planalto para tratar desse assunto, porque a planta da BioID fica em Camaçari, na Bahia. Então, só para a gente endereçar o tema, eu entendo a delicadeza de você não expor, mas a gente precisa colocar isso aqui para quem acompanha a gente. É esse movimento que está por trás. É esse movimento também que talvez explique um pouco porque uma BioID que até o ano passado, eu achei surpreendente o número, Dri, tinha 4% de mercado no Brasil. Números gerais, de veículos leves, né? Tinha 4%. O dado mais recente de agora, de até maio, estava chegando quase a 8%. 8%. Uma empresa que não existia praticamente dentro do país. Dobrando de tamanho em um ano. O que está acontecendo? Assim, as montadoras como a GM, as grandes marcas que o brasileiro conhece, estão falhando em alguma coisa? De onde está vindo essa força toda chinesa que está entrando no mercado? Primeiro, acho que vale esclarecer que o investimento que a gente anunciou recentemente, que acumulado chega a 10,5 bilhões de reais, ele é o dobro do investimento anunciado por essa montadora. E o nosso investimento é um investimento, né, numa cadeia profunda, como eu já descrevi algumas vezes aqui. Uhum. Então, o nosso compromisso com o Brasil, ele tem esse tamanho nesse ciclo. Nossa visão em relação à China, e aí assim, sem fulanizar de verdade, ele é muito mais, diria, positivo do que negativo. Afinal de contas, nós fazemos parte de um grupo global, um grupo multinacional que tem operação na China desde a década de 90. A GM está presente na China com 2 joint ventures. No ano passado, 2025, a gente produziu 5 marcas do grupo General Motors na China. Chevrolet, Cadillac, Buick e 2 chinesas, Wuling e Baojun. Chegamos ao número estimado aqui, não tem um número exato, mas de 2 milhões de veículos produzidos na China. Quando a China chega, isso talvez um extrato fiel, né, do mercado chinês automotivo, ela bate no teto em relação à demanda interna, mas ela tem uma capacidade produtiva crescente. Ela precisa produzir, precisa escoar, até para manter os empregos e manter a indústria funcionando, ela começa a olhar para fora. A China, desde sempre, ela produzia para dentro. Resolveu agora, até por questões estratégicas e uma visão de longo prazo, de que ela precisaria ganhar o mundo também. Veio para cá com essa montadora que você menciona e várias outras. Nós também somos chineses. As outras tradicionais também têm um pé na China. Uhum. E, portanto, a gente tem condições de trazer alguns desses veículos, e aí eu sublinho, como complemento de portfólio, algo que não vai impactar o nosso compromisso com a indústria Por isso essa profunda. proposta, né? Por isso a proposta. Nós já fazemos isso, inclusive nós temos uma operação que foi inaugurada em dezembro do ano passado, no estado do Ceará. Nós fizemos um modelo bastante arrojado de contratar uma empresa para montar os veículos da GM produzidos na China, fazer a montagem final, um CKD. Mas a gente está falando de baixo volume. Eu estou falando de 15 mil carros, 20 mil carros. A gente já anunciou um que está sendo produzido, recentemente anunciamos um segundo e vem um terceiro até o final deste ano. Se comparar com a minha produção total no Brasil, 370, 380 mil, estou falando de uma participação bastante pequena de CKD. Eu queria vindo saber, da China. diante dessa notícia que você disse que surpreendeu, e vocês tinham anunciado investimento elevado, há uma certa frustração e acrescento se você vê aí pressão eleitoral. Nós estamos em ano de eleição e a Bahia é um colégio eleitoral importante para o governo do PT. Estou em posição de trazer nenhum tipo de análise nesse sentido. Mas o que eu posso dizer é que o nosso compromisso com o Brasil, ele independe de uma decisão como essa. A gente pensa no longo prazo, essa decisão foi tomada há muito mais tempo.
Óbvio que surpreendeu. Óbvio que a gente não queria. Óbvio que a gente quer ter um mercado simétrico do ponto de vista de competição. Né? Ele está assimétrico. Quando a gente vê carros produzidos na China sendo vendidos no Brasil com o custo China competindo com carros produzidos no Brasil com o custo Brasil, não dá para competir. Por isso, inclusive, esse movimento de trazer alguns produtos produzidos na China para tentar competir. Então, assim, a gente tem outras armas nessa competição Sim. que não tem, né, a mesma, não estão afiadas da mesma forma. Tudo que a gente quer é isonomia, é simetria para que a gente possa competir da mesma forma. Vamos falar um pouquinho da questão que pega aqui, que é a tributação. Né? Você mencionou bem 47, 6, 7, 46, depende do carro, 7% depende da do tecnologia. preço do carro é imposto, né? E a gente está diante agora de uma reforma tributária que passa a valer, né? Daqui a pouco passa a valer com regras novas e tal. E que impõe um imposto seletivo ou imposto do pecado, né? Como se chama, principalmente para o setor automotivo, pega nisso por causa das emissões, né? Poluentes e tal, do combustível fóssil. O que dá para fazer? A gente vê outros setores se movendo. Por exemplo, para citar um que está bastante incisivo, tentando convencer o governo a tirar de alguma forma ali, é o setor aéreo, né? Das aeronaves e tal, né? Com combustível verde, muito bem. E eu queria acrescentar também nessa pergunta, porque quem vai decidir as alíquotas é o Congresso, né? Então, Pois a é. política é que vai decidir esse movimento tributário. Qual que é a tua expectativa sobre isso? Vejam, a letra da lei, quando criou o imposto seletivo, ela era muito clara, dizendo que o imposto seletivo ele deveria ser aplicado às empresas que Você fala trazem... PEC, né? A reforma, Isso, a da emenda reforma constitucional. tributária. Emenda constitucional. Isso. Esse imposto seria devido pelas empresas que trouxessem danos diretos para o meio ambiente ou para a saúde das pessoas. Ok. Ora, a gente está falando de um setor, e eu não conheço outros, se vocês conhecerem, por favor, me ajudem, que mais está acelerando o seu processo de descarbonização. Um setor que 3 anos atrás era 100% fundado na produção de veículos a combustão, com cada vez menos emissão, porque a gente tem políticas públicas que vêm estimulando a redução das emissões dos veículos a combustão, mas que nesse período acelerou o processo de transformação a ponto de, em poucos anos, a gente está produzindo carros com algum tipo de eletrificação, com uma emissão cada vez menor, não só do escapamento, mas o processo produtivo está se modernizando rapidamente, o fornecimento das peças está se modernizando rapidamente, e eu entendo que o setor automotivo deveria estar sendo aplaudido pela forma como ele fez essa transição energética, pela aceleração da sua descarbonização, e não punido. O imposto seletivo é um imposto adicional ao imposto que a gente já concordou aqui, que é gigantesco, né? Uma carga tributária altíssima. O governo, e a gente vem conversando sim com o governo e buscando formas, né, primeiro de questionar a nossa participação no imposto seletivo. Nós entendemos que não é justa. E segundo, em garantir que essa reforma tributária, que foi desenhada para não só facilitar o processo, né, de contabilidade, né, tributária das empresas, mas sim para diminuir a carga tributária, que ela nos traga, sim, uma diminuição de carga para que os carros não sejam caros como eles são, para que a gente tenha condições de vender, fabricar e investir cada vez mais. Só para ficar claro, o modelo hoje de um carro 100% elétrico, ele também está previsto para pagar o imposto seletivo? Também, carro, veículos, automotores estão incluídos no imposto seletivo. Não, mas a legislação pode determinar zero, né, para os carros 100% elétricos, né? Veja, isso é um... Isso parece que é o cenário. Né? Não é isso que se desenha hoje em dia. Por quê? Porque foi uma decisão de governo que eu acho que tem até uma razão de ser. Os carros 100% elétricos, na sua maioria hoje, são os carros importados. Então a gente teria uma tarifa ainda menor para os carros importados e penalizaria ainda mais as empresas que fabricam aqui, que ainda não chegaram nesse nível de industrialização do elétrico. Essa pressão que os chineses que estão entrando aqui, que conseguiram esse alívio, né, tributário, elas também não podem fazer essa pressão no imposto seletivo? Podem,
legítima pressão, mas a gente entende... Primeiro, a gente entende que esse imposto seletivo não é devido. Segundo, a gente Seja entende... qual for o combustível. Seja qual for o combustível. Até porque, Só de pra novo, ficar assim, claro. a foto de hoje é uma indústria, né, automotiva que ainda produz carros a combustão. Mas, de novo, seguindo regras que vêm sendo aprimoradas ao longo do ano, inclusive a política automotiva Mover, que é uma política excepcional, que vem incentivando a gente a descarbonizar cada vez mais. Ok. Então, essa transição está acontecendo de uma maneira muito rápida. A gente ser penalizado por estarmos fazendo essa transição numa velocidade maior do que a indústria, não me parece. Mas durante a votação do projeto, primeiro da PEC e depois do projeto que regulamentou o imposto seletivo, vocês não conseguiram impor esse entendimento. Convencer o governo, né? Qual o cenário que você vê daqui para frente? Porque o governo tem que enviar um projeto até o final do ano. dúvida. E eu adiciono... Até antes, né? Porque tem um período É. de 90 dias para entrada do tributo a partir de 2027, quando a reforma... O cenário, depois desculpa, eu Não, volto a você, claro, por favor. que a gente está trabalhando, é trabalhando com o governo para definir as alíquotas e os critérios para imposição das alíquotas, a depender da tecnologia. E sim, a lógica sugere que quem polui mais, pague mais. Aham. Entretanto, eu estou preocupado muito mais com a alíquota média do que a alíquota específica em algum produto. Se no final da linha a minha alíquota média subir, a reforma tributária não foi boa para a indústria. A nossa briga é para que a alíquota média ou permaneça igual ou diminua. E o que pode influenciar nesse cenário de alíquotas? Porque estamos nesse momento, né? O governo, a Receita Federal, junto com o Tribunal de Contas da União, e também agora com os técnicos do Senado, estão discutindo justamente essas alíquotas, até uma dificuldade eleitoral do governo enviar o projeto. O que você está ouvindo de alíquotas, nesse cenário de alíquotas médias? Essa é uma indefinição que permanece. E Não aquilo, tem a né, quer definição dizer, da alíquota. Ou seja, estamos há O 6 critério meses... está sendo E discutido. qual o risco disso? O risco é a gente ver uma reforma tributária entrando em vigor em 27 de janeiro de 27, ainda com algumas Pois é. indefinições. Em janeiro de 27, portanto, daqui a 6 meses, a gente ainda está no escuro sobre quanto vamos ter de O imposto governo sobre o setor. O governo Quer dizer, não vai perder essa arrecadação no primeiro não vai querer perder essa arrecadação. Então, qual a pressão A que gente vocês precisa estão chegar num fazendo? consenso. A gente Certo. vem conversando e vai seguir conversando com o governo para tentar sensibilizá-lo em relação a esses pontos que eu trago. E no final das contas, a gente sim espera que se chegue num meio termo e que a gente consiga iniciar a implementação da reforma tributária com uma estrutura tributária menor do que a que a gente tem Porque hoje. para começar em janeiro de 2027, tem que aprovar pelo menos em setembro, até setembro, né? Até o final de setembro, né? o que a gente deve ter no cenário, imagino eu, me corrija se não, Fábio, é uma escada de tributo conforme o modelo do veículo, conforme o tipo de combustível que ele utiliza. Essa é uma Tá das caminhando pra conversas. isso. Essa é uma das conversas. Tá. De verdade, assim, para onde está caminhando, eu não posso afirmar. Você defenderia esse... Bom, você já deixou claro pra gente que você é contra a cobrança do imposto seletivo sobre o setor. Tudo bem. Esse cenário não é Mas esse viável, cenário, né? isso seria um posicionamento institucional, mas hoje, a situação hoje é cobrar. Então, assim, entre o cobrar, que é o que está previsto, e o não cobrar nada, a gente tem um meio termo. Você defende que haja essa graduação de conforme o modelo, conforme o tipo de combustível que é utilizado? É o mínimo razoável? E isso, a depender de como essa graduação é feita, pode ser conversado, mas um modelo alternativo seria talvez, até porque, de novo, essa transição está acelerada e ela está para ser completada em pouco tempo. Isso. Você postergar o imposto na mesma alíquota que ele está hoje, por um período, até que isso possa ser rediscutido e lá na frente a gente possa chegar com uma alíquota um pouco mais compatível com o impacto Por um ambiental ano, que mais os ou produtos... 2 anos. 2 anos. Qual é a alíquota que vocês estão trabalhando hoje? A alíquota média? Não tenho isso de cabeça, mas a gente está trabalhando com uma alíquota, no mínimo, igual a que a gente paga hoje. Um prazo de Dependendo do 2 carro, anos. dependendo do produto, né? O De IPI novo, que você está o falando. IPI, o Você IPI manter por 2 anos a carga tributária atual.
O que eu tô- atual, essa é a proposta. Para que a gente possa. Eu estou falando do General Motors, eu Sim, não tô com falando certeza. indústria. Sim, Sim. claro. É uma das propostas que estão sobre a mesa. A Vai- outra proposta é você fazer uma equivalência de tecnologias, como vocês falaram, Sim. que na tarifa média você tenha Algo equivalente ao algo atual. equivalente ao que a gente paga hoje. É porque, assim, quando eu falo dessa escada tributária, que poderia ter conforme o modelo, eventualmente ela pode motivar o tipo de modelo de carro ou acelerar ou não a própria transição para o Por modelo isso- eletrificado. Quer dizer, se o eletrificado paga menos imposto, eu tenho um carro mais competitivo. Pois é, mas a produção, o desenvolvimento, não é de um dia para o outro que a gente faz. A gente já está aceleradíssimo nesse processo. Chegou 27, está tudo pronto? Não está tudo pronto, mas está em curso? Tá. Vocês querem provas de que está em curso? Teremos todas as provas para apresentar. Mas assim, essa transição, ela precisa ser reconhecida. Ela não pode ser penalizada. Esse é meu ponto. E o governo fala o quê para você? O governo está conversando com a gente. Eu queria entender esse blackout. Tem muita gente que chama um blackout regulatório, porque tem essa incerteza, pelo menos até Pela o frente, momento. né? Uhum. Ele tem impacto no tipo de modelo que vocês vão investir, nas plantas, nos investimentos. Como é que vocês estão lidando isso? Porque vocês acabaram de anunciar um É um investimento. perguntam período lá de fora, incerteza, Fábio, né? é um período de incerteza. Vocês estão Aham. chamando de blackout, aceito o termo, mas, de novo, assim, a postura aqui é propor soluções, é buscar formas de chegar lá com uma versão, né, de uma estrutura tributária que atenda os interesses da maioria, que busque formas da gente continuar investindo. E, de novo, esse ponto que você colocou no começo da conversa, André, é fundamental. Os carros estão caros. A gente precisa buscar formas de baratear o carro. Se sobe a carga tributária, o que acontece? O carro fica mais caro, ainda. Sim. A reforma, ela tem uma regra que se subir para ela tem que manter a carga tributária geral igual. Então, se subir para vocês, vai diminuir para vice-versa, né? Como é que é? Desculpa, perdão. É que a reforma, ela tem que manter a carga tributária global. Global, mas global, imagina, a complexidade Como vai balancear isso aí? vai machucar alguns e vai, né, Por i- agradar outros. Por Afagar isso, A minha função é tentar sensibilizar o Reduzir. governo de que nós precisamos ser bonificados e não machucados. Vocês isso não abre, esse tipo de incerteza não abre espaço, brecha para que tipos de gambiarra, como foi feita agora, né, em relação à tributação específica, favorecendo a BID? Eu não posso chamar de gambiarra e eu não posso atrelar uma coisa à outra. O que aconteceu recentemente em relação ao tema CKD e SKD foi uma excepcionalidade que está virando prática, porque já foi excepcionado no passado. Não tem relação com a reforma tributária. Por Isso é isso uma que eu medida chamo- unilateral que está Sim, beneficiando mas não uma pode única essa empresa. incerteza, fica a incerteza e jurídica, né? Você falou. Nós não gostamos de incerteza. Por isso que a gente trabalha com propostas para que o governo acabe com a incerteza, estruture uma política automotiva que estimule a indústria nacional e ajude a gente a crescer e investir e produzir cada vez mais carros sustentáveis. A produção hoje no Brasil, Fábio, ela é 100% para o mercado interno ou o Brasil exporta? Como é que é isso? O Brasil, para a General Motors, é o principal mercado produtor e hub exportador para a América do Sul. A gente quer cada vez mais exportar. A gente exporta, né, para todos os principais países da região, mas queremos exportar cada vez mais. A gente tem capacidade produtiva para isso, a gente tem competitividade para isso. A gente precisa agora trabalhar de novo com o governo para acelerar acordos comerciais. Foi feito um movimento muito importante recente na Colômbia, que o ano passado denunciou um acordo comercial bilateral automotivo, tinha acabado com as cotas, o governo conseguiu renegociar esse acordo, as cotas voltaram, tem negociação em curso com o Equador, tem negociações importantes com a Argentina e vários outros países da região. Quanto mais a gente negocia, abre esses mercados, condições de exportar e de crescer, e investir mais e empregar mais, estão presentes. Mais algum ponto, Adriano? Eu queria fazer uma pergunta aqui um pouco Uma complicada. pergunta final, porque Uma pra gente pergunta acelerar. final. Mais complicado do que as outras? A parceria da GM com a Comesport no Ceará não é uma contradição do que falava a GM antes sobre o regime automotivo? Eu pergunto isso porque a GM sempre disse que o regime especial distorcia a concorrência leal para dar incentivos em regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Queria que você pudesse falar sobre isso, até porque vou engatar uma outra pergunta. Algo que você falou Vamos. no futuro, no passado. Como é que você vê
se distorce. Nós continuamos defendendo Agora vocês estão o fazendo fim das parceria ati- com eles, né? Sim, vamos lá. E esses incentivos não vão distorcer ainda mais? Né? Nós continuamos defendendo o fim das assimetrias tributárias. A gente entende que um ambiente competitivo saudável é o ambiente que dá as mesmas condições, né, a todos os participantes desse ecossistema. O que nós estamos fazendo no Ceará sem vergonha nenhuma, pelo contrário, né, nós estamos levando desenvolvimento para o estado do Ceará, gerando emprego no estado do Ceará. Contratamos uma empresa que está fazendo a montagem, portanto, o beneficiário desse incentivo tributário é essa empresa, não é a GM no final da linha. Mas mesmo que fosse a GM no final da linha, a gente precisa lembrar que o mercado automotivo está num dinamismo que 2, 3 anos atrás ele não tinha. E a gente precisa sim buscar formas, e todas as formas, né, republicanas, de garantir a competitividade, garantir que a gente continue fiel e comprometido com o mercado como a gente está há 101 anos. E, por fim, essa montagem que está sendo feita, né, no estado do Ceará, né? essa não é uma parceria, é um contrato. É um contrato. Essa montagem é uma montagem de baixo volume que não impactou em um emprego nos lugares onde a gente tem planta com industrialização profunda. Os empregos estão todos mantidos. A gente está buscando uma forma de competir com competidores que estão usando essa mesma modalidade. Caso contrário, o veículo fabricado no Brasil, equivalente ao veículo fabricado na China, não tem a menor chance de competir. Muita gente viu que esse contrato, da forma que você está chamando, é um sinal de que a GM pode fechar suas plantas de produção no Brasil, perdendo competitividade para outras empresas que apostarem. Acabei 100%. de anunciar 3,5 bilhões de reais para as plantas de São Paulo. Se isso é uma indicação de que a gente está fechando as portas, eu gostaria de entender o que não é. Agora, você falou uma Muito coisa bem. que me chamou muita atenção, que você falou que o principal é o investimento em São Paulo, né? E a gente viu no passado, com a guerra fiscal, guerra tributária, né, entre os estados, os investimentos do setor indo para outras localidades menos desenvolvidas. E a reforma tributária, ela acaba, em tese, com a guerra fiscal, né? Você acha que vai ter uma volta, um retorno maior de investimentos para São Paulo, do setor automotivo? Nós temos plantas, a nossa primeira planta, 101 anos atrás, foi aberta em São Caetano do Sul, em 1925, 26 de janeiro de 1925, e segue lá. É uma planta que está se modernizando, é uma planta que conseguiu expandir. Temos uma planta importantíssima em São José dos Campos, temos um campo de provas, é o maior do hemisfério sul. Em Indaiatuba, temos uma estrutura de depósito de peças em Sorocaba, temos Mogi das Cruzes. A nossa estrutura fabril no Brasil está mais concentrada em São Paulo do que em qualquer outro estado. Temos no Rio Grande do Sul, temos em Santa Catarina e agora esse contrato Mas no você acha que Ceará. pode haver uma concentração de novo? No nosso caso, a gente tem essa estrutura pode ser expandida. A gente não pode, não é, né, tirar daqui e colocar lá. Tem um ativo fixo que está lá há muitos anos e que só tende né, a se modernizar e trazer cada vez mais adensamento, inclusive a cadeia. E eu fecho. A cadeia automotiva no estado de São Paulo é muito desenvolvida. Não, exatamente, porque lá a infraestrutura também é mais desenvolvida. Por isso que é uma preocupação de outros estados eles começarem a perder também alguns investimentos. No caso da gente. Eu não posso falar do nosso caso. No nosso caso, a gente está bem consolidado nesses lugares que eu mencionei e lá seguiremos. Muito bem. Eu tenho uma pergunta última. Eu não consigo frear, mas essa vai Eu ser vi a que você está última. tentando. Eu vi que você está tentando. Tem um senso comum, assim, que nessa... Que você falou, é um momento de transição, um momento de aceleração, né, desse processo, mas muito se fala dos carros chineses como altamente tecnológicos, né, e de difícil que a indústria antiga, né, da qual a sua empresa faz parte, está com dificuldade de concorrer do ponto de vista tecnológico. Queria que você pudesse dar uma palavra sobre isso, mais global, do ponto de vista global. Boa. Cada vez mais, os carros são software sobre rodas. Isso parece até um clichê, mas a gente tem anunciado cada vez mais integrações tecnológicas dentro dos veículos, como a IA generativa, como softwares que fazem calibração de features do carro específico e vão fazer com que cada vez mais, né, o conforto a bordo, todas as conectividades que hoje o carro já vem oferecendo, elas fiquem cada vez mais intensas. De novo, e assim, eu dou meu braço a torcer. A gente está aprendendo e a gente tem que aprender com a China, sim. A China passou
o último século aprendendo com o Ocidente. O Ocidente pode aprender com a China também. E esse aprendizado faz com que a gente acelere decisões, que a gente invista em outros, talvez em lugares que não tivessem tanto no radar, e façam com que a gente, com a experiência que tem, siga se reinventando para trazer para o consumidor aquilo que ele espera. E é tecnologia, sim, é conectividade, é design. Se eles têm, a gente pode aprender, a gente também pode ensinar algumas coisas para eles, e no final todo mundo ganha. Muito bom. Fábio, obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado pela Que prazer, entrevista, foi muito pelo bom. bate-papo. Muito bacana falar sobre tudo. A gente ouviu hoje aqui Fábio Rua, que é o vice-presidente da GM para a América do Sul. Tinha falado América Latina, América do Sul, me corrijo aqui, perdão. Obrigado mais uma vez, um prazer estar contigo. E a gente volta em breve com mais um C-Level aqui na Folha de São Paulo. Obrigado.